A verdade dura de falar é que você realmente não deu errado. Você nunca vai ser bom mesmo. Você é ruim e provavelmente a mediocridade já é a sua realidade e vai ser o seu destino. Existe uma forma de mudar isso e poucas pessoas falam a real sobre isso. E é exatamente isso que eu vou falar nesse vídeo. Provavelmente você já deve ter pensado sobre isso. Provavelmente você já deve ter se perguntado se você realmente vai conseguir alcançar os seus sonhos ou conseguir fazer as coisas das quais você tem como objetivo de vida. E a verdade é que nós não temos certeza disso e muito menos certeza de um caminho passo a passo a seguir para alcançar essas coisas que sonhamos. Eu estou trabalhando há 7 anos profissionalmente como programador e parece que quanto mais eu aprendo e me aprofundo sobre a área, menos eu sei. E é engraçado porque quando eu estava começando com 2 anos de experiência, eu tinha a arrogância de achar que eu sabia tudo e que conseguiria resolver todo e qualquer problema. E antes disso ainda, quando eu tive contato pela primeira vez com um ambiente de produção, foi a primeira vez que eu senti o sentimento de síndrome do impostor. Eu achava que realmente talvez essa posição como programador não era pra mim e que eu não seria capaz de dar conta das minhas demandas. Mas com o tempo, eu achava que esse sentimento ele ia diminuir mais do que aumentar. E conforme eu fui galgando na minha carreira, o sentimento de síndrome do impostor ele sempre esteve presente. A cada novo degrau, a cada nova promoção, o sentimento ele batia mais forte. Mas Jeff, com 1 ano, 2 anos de experiência, você disse que achava que conseguia resolver qualquer problema. E sim, esse efeito é conhecido como efeito Dunning-Kruger. O efeito de Dunning-Kruger ele é um fenômeno psicológico descoberto pelos psicólogos David Dunning e Justin Kruger. E ele se refere a uma distorção cognitiva em que indivíduos com baixa habilidade em uma tarefa superestimam a sua capacidade. Ou seja, são indivíduos que pensam que são melhores do que realmente são. Cara, eu tenho certeza que tu conhece alguém lá da faculdade, sei lá, do teu curso, que ele fala, nossa, mano, eu consigo resolver tudo, mas tu sabe no fundo que na real ele não consegue. E é exatamente esse efeito de Dunning-Kruger que ele sente na vida dele. Provavelmente ele não conhece esse efeito, mas tu sabe que ele tem esse efeito agora. Mas então, eu vou explicar ainda nesse vídeo como eu inverti esse efeito de Dunning-Kruger e a síndrome do impostor ao meu favor e como você pode usar essa mesma estratégia que eu utilizei ao seu favor também. Então aqui nesse ponto, você já deve entender mais ou menos onde eu quero chegar. E quando nós damos um próximo passo, recebemos uma promoção ou até quando a gente começa em um emprego novo, a tendência é que o sentimento de síndrome do impostor dê as caras. Isso é super comum e a maioria das pessoas elas sentem isso. Tem um vídeo do Jordan Peterson que ele fala sobre isso e segundo as palavras dele, abre aspas, a síndrome do impostor é uma reação natural quando você está avançando em sua carreira ou em um novo papel. No início, você é um novato e, portanto, sente-se um impostor. No entanto, isso não significa que você seja um farsante ou um mentiroso, mas sim que está aprendendo, fecha aspas. O que acontece é que realmente quando você está assumindo uma posição nova, realmente você está assumindo um papel do qual não está totalmente preparado. Ou seja, você está realmente botando uma máscara para assumir um papel do qual você não tem muito conhecimento como prosseguir ainda. E por isso, você sente esse sentimento de síndrome do impostor, porque os desafios podem ser tão grandes e você não tem problemas pela frente dos quais ainda não são comuns para você. Mas conforme o tempo passa, conforme você vai achando as respostas para essas perguntas que não tinha, a sua confiança ela passa a aumentar naturalmente, a sua capacidade de resolver problemas relacionados à sua posição aumenta e você, consequentemente, após algum tempo passa a sentir o efeito de Dunning-Kruger, onde você acha que é melhor do que realmente é. E o pulo do gato aqui é conseguir identificar esse sentimento de síndrome do impostor e o efeito de Dunning-Kruger quando eles aparecem, para que você consiga reverter eles de forma mais rápida e continuar evoluindo de forma mais acelerada. Então, o que fazer quando você consegue identificar um desses pontos? Bom, eu vou começar pela síndrome do impostor, porque provavelmente é a mais natural de você sentir. Quando eu sinto esse sentimento, eu sempre tento refletir sobre o meu momento atual. Eu tento refletir o que me fez tomar essa decisão e tento lembrar de todo o processo que eu fiz para chegar até ali. Então, com isso, naturalmente você vai perceber que você não está no lugar errado ou algo do tipo. Você vai realmente pensar que está no lugar certo e esse sentimento ele vai passar naturalmente. É claro que para eu
Isso é mais fácil porque eu já consigo identificar com mais facilidade. Mas para você, jovem gafanhoto que tá começando agora, ou para você que tá sentindo isso pela primeira vez, fica tranquilo que esse sentimento ele vai passar. É só continuar dando o seu melhor no dia a dia e não ficando estagnado, que aos poucos você vai conseguir desempenhar as suas atividades com mais maestria e menos dificuldade. Vai perceber que ter sentido esse sentimento de síndrome do impostor serviu mais para te mudar e te fazer buscar mais conhecimento para aplicar e melhorar dentro da sua área de atuação. Ou seja, você utiliza esse sentimento para melhorar e evoluir. E isso é muito bom. Agora, falando sobre o efeito de Dunning-Kruger, quando você começar a sentir esse sentimento, provavelmente você está em uma posição que provavelmente você está no topo da hierarquia, ou está conseguindo desempenhar suas tarefas com tanta facilidade que não tem mais muito desafio onde você está. Mas como corrigir isso? O primeiro ponto é a identificação. Você já deu um grande passo aqui. Agora o próximo é definir um plano para sair disso. Uma coisa que eu faço e que funciona para mim, e talvez funcione muito para você também, é simplesmente começar a buscar outras oportunidades ou passar a ouvir outras pessoas da área que não fazem parte exatamente do mesmo ecossistema da sua empresa. Eu gosto muito de ouvir podcasts e vídeos de empreendedores da gringa porque eu consigo mudar um pouco da minha visão de mundo e com isso identificar muitos pontos que eu ainda tenho a melhorar, muitos conceitos que eu ainda desconheço e muita coisa com relação à arquitetura, escalabilidade que eu tenho ainda a melhorar. Isso se tratando de software, por exemplo. E aí, beleza. Eu identifiquei esses pontos que eu ainda tenho déficit. Agora é a hora de começar a criar perguntas. Através dessas perguntas, eu vou buscar as respostas e através das respostas vão surgir mais perguntas. E eu entro em um ciclo de perguntas e respostas infinitos que vão me fazer avançar mais e mais na área que eu quero melhorar. Em contraste, à medida que você ganha mais experiência e adquire um conhecimento mais profundo sobre a área, você começa a perceber o quão vasto é esse campo e quanta coisa ainda tem a aprender. A sensação de saber cada vez menos, à medida que aprende mais, é outro aspecto desse efeito. E isso, às vezes, vai te levar à síndrome do impostor, onde você sente como se você realmente não fosse competente ou apto para o trabalho, mesmo tendo adquirido muito mais habilidades e conhecimentos do que antes. Com isso, todo o ciclo ele se repete novamente. E ele é um ciclo desafiador que exige constantemente que eu me esforce para aprender e melhorar, enquanto ao mesmo tempo me ensina a ter humildade e a respeitar a complexidade e a amplitude do conhecimento da minha área. Então, você com todo esse conhecimento e com a aplicação prática dele, finalmente se destaca sobre a média e realmente sai da linha dos ratos. Bom, e essa é a forma que eu uso para me manter em constante evolução e pode ser que entender isso evolua a forma que você busque novos conhecimentos também. Pode ser que o meu método ele mude com o tempo, mas sempre que eu tiver atualizações dele, eu vou trazer essas atualizações aqui para vocês. Eu comentei agora há pouco sobre essa questão de elaborar perguntas, e com a descoberta das respostas dessas perguntas, você elabora mais perguntas e entra em um ciclo infinito de aprendizado. Mas como elaborar boas perguntas e usar isso ao seu favor ou ao meu favor? Esse é um método de aprendizado chamado Question Driven Development, ou QDD, e eu falei sobre esse método nesse vídeo que vai aparecer na sua tela agora.